Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo venho mais ou menos para tentar responder a uma pergunta, porque é uma pergunta muito complexa que muitos fazem. Alguns dizem que, será que a pobreza africana de alguma forma foi um pouco influenciada pela colonização? De uma certa forma, algumas pessoas podem achar um pouco equívoco refletir dessa forma e atribuir todos os desastres, todas as catástrofes africanas ao colonialismo. Mas, de uma certa forma, pode-se afirmar que sim, o colonialismo, de uma certa forma, também contribuiu para cada vez mais o empobrecimento da população africana e o atraso, avanço da comunidade africana. Então, vou tentar resumir mais ou menos para poder deixar entender aquilo que é a minha opinião, que é a minha visão segundo esta questão. O que acontece é o seguinte: se formos a ver, basicamente a maior parte dos países já foram colonizados de uma vez. Mas, dando em conta o tempo em que aqueles países se tornaram independentes até os dias de hoje, esses países tiveram muito tempo para se desenvolver, para aumentar a sua estrutura econômica, neste caso. Então, o que acontece? Basicamente, os países africanos são mais recentemente libertados da colonização. Se formos a ver, a maior parte dos países africanos que são chamados de países pobres são os mesmos países, os últimos países que de alguma forma puderam ter a sua independência. Então, o que acontece? Diferenciando a outros estados, por exemplo, posso comparar ao Brasil. O Brasil está extremamente avançado. Um dos fatores porque se tornou independente muito tempo atrás. É um país que de alguma forma já é um pouco antigo a sua independência. Não só os impactos causados no Brasil e causados na África, pode haver uma certa diferença. Não estou a querer vitimizar a África, mas sim é uma possível realidade. Aliás, é uma pequena realidade que de alguma forma existiu. O que acontece? Na África, o que acontecia? Os colonos, o seu principal objetivo não era de fixar moradia, mas sim era de extrair recursos. Recursos esses que começavam desde recursos minerais até aos recursos humanos. Neste caso, estou a me referir aos escravos. Basicamente assim, em vez de se retirar apenas recursos minerais, também se retirava recursos humanos, que são seres humanos que eram evacuados para outro continente para serem escravizados daquela forma do outro lado. Basicamente, aqui se tirava a obra-prima, a mão de obra, neste caso, e daí iam para os outros continentes para continuar com aquilo que de alguma forma os seus proprietários de alguma forma, como se referiam aos donos, às pessoas que de alguma forma acreditavam que era suficiente comprar um ser humano com alguns trocados, de alguma forma. Esta é a grande ironia que faz parte da escravatura. Neste caso, o ser humano ser vendido como se fosse uma mercadoria. Mas bom, foi uma realidade que já se passou, então não veio ao ponto poder falar muita coisa sobre esta questão. O que acontece? Então, outra coisa que contribuiu também foi o aprendizado. As pessoas africanas, os africanos eram impedidos de estudar. Por quê? Por que isso acontecia? Porque o próprio colono tinha na sua consciência de que quando o africano estudar, ele de alguma forma iria abrir a sua mente e teria percebido a escravatura e a total injustiça que acontecia na sua comunidade. Por isso de alguma forma se evitava muitas vezes que o africano pudesse ir à escola e aprender, porque aprendendo estaria a construir a mente daquele cidadão africano e ele se tornava um cidadão mais esperto, mais estudado e mais inteligente a observar certas coisas que de alguma forma estariam de acordo, de uma certa forma, não certas no seu ponto de vista, segundo a sua visão intelectual e a sua visão acadêmica. Por isso que se evitava que o africano estudava. Então, esse contribuiu para mais empobrecimento da África. Se formos a ver, os revolucionários, as pessoas que de alguma forma ficaram diferente de movimentos que possivelmente conseguiram a libertação dos seus países, são pessoas que de alguma forma haviam tido o benefício de poder estudar. Então, o estudo que eles tiveram os facilitou a poder ter certa consciência de poder
haver a necessidade de lutar pela libertação dos seus países. Se formos a ver os líderes africanos responsáveis pela libertação dos seus países, como Eduardo Mondlane, Amílcar Cabral, Samora Machel e outros vários, Agostinho Neto, por aí, são pessoas que de alguma forma tiveram a oportunidade de ir à escola, estudaram e com a capacidade suficiente de poder notar certas coisas que estavam erradas e lutar por aquelas coisas. De alguma forma conseguiram dirigir as pessoas que de alguma forma estavam envolvidas também em querer combater aquela injustiça que estava a acontecer no continente africano. Então, hoje em dia a pobreza em si ainda continua, por quê? Por um grande nível de baixa escolaridade no seio dos africanos. Então, a maior contribuição que muitos líderes africanos devem fazer para melhorar a África, acredito na minha visão, é investir mais na educação. Porque investindo na educação a pessoa se torna esperta e pode estudar formas de poder conseguir novas oportunidades. É claro que na África não existem oportunidades para pessoas poderem ganhar a vida, mas acredito eu que cada pessoa que quanto mais tiver estudado, então a sua consciência, a sua sabedoria, o seu empenho acadêmico poderá lhe facilitar a ganhar mais experiência e poder olhar para as outras possíveis oportunidades, porque algumas vezes, as oportunidades existem, mas pela falta de conhecimento nos impossibilita de poder identificar estas oportunidades. Então, com mais estudo, a pessoa pode identificar certas oportunidades que estavam perante os olhos de todo mundo, mas não conseguiam identificá-las. Acredito isso. Essa é mais ou menos a minha opinião, segundo essas informações. Então, cabe a ti também que tem alguma informação a acrescentar a esse vídeo ou discorda de mim, tem uma outra opinião, pode também deixar nos comentários. Lembrando que as informações que passei nesse vídeo, de forma que eu expressei as minhas opiniões, pode parecer que de alguma forma eu estou a me referir de que quando as pessoas estudarem, haver maior nível de escolaridade no país, a pobreza deixa de existir. Não é bem assim. A pobreza ainda continua, mas de uma certa forma este é um dos meios para diminuir a pobreza. Nunca vai acabar, mas com mais estudo na população moçambicana, africana, mundial, então isso ajuda cada vez mais a diminuir a pobreza, porque a pobreza vai crescendo cada vez mais devido a vários fatores. E esta que é a escolaridade é um dos fatores que também contribui para mais aumento do número da pobreza. Então quer dizer que eradicando nesta situação da educação e escolaridade, acredito que de alguma forma pode-se vir a se diminuir um pouco a pobreza na África. E ainda existem outros fatores que da mesma forma também terão que de alguma forma se combater para diminuir a pobreza. Um desses fatores podemos mencionar que é, por exemplo, a corrupção. É um dos fatores que contribui também para a pobreza. Então, de uma certa forma, neste vídeo estava apenas a mencionar um dos fatores que de alguma forma poderiam ajudar a diminuir a pobreza. Não a acabar com a pobreza, mas sim a diminuir, porque a pobreza ela envolve muitos fatores. Me chamo José Chambane e esta é apenas minha opinião. E também, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e, aliás, também não se esqueça de compartilhar esse vídeo a possíveis amigos seus, 5 que talvez possam estar interessados em querer ouvir também a informação que de alguma forma pude informar neste vídeo e também contribuir com as suas opiniões neste tal vídeo. E talvez os seus amigos também possam compartilhar este vídeo a mais também 5 amigos e daí vamos juntando as nossas ideias, contribuindo junto e podemos ter cada vez mais, então, mais experiência neste assunto e cada um contribuindo com aquilo que ele sabe que de alguma forma vai agregar valor a essa informação. Eu me chamo José, me dispenso, até o próximo vídeo.